Bom dia, meu nome é Joyce Lampo, eu sou coordenadora pedagógica na MF Adolfina de Fenteler, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E estou aqui hoje na palestra de abertura do segundo Comprof.T. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês e acredito que nós vamos ter uma palestra muito agradável. O tema é Gestão Escolar Democrática para o Fortalecimento da Aprendizagem. Durante essa fala, gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, falar do Prêmio Educador Nota 10 e do projeto Aprender e Compartilhar, que foi um dos 10 vencedores, falar também da necessidade de uma escola democrática, contar para vocês como se faz a escola democrática lá na Adolfina e finalizar falando do papel do coordenador pedagógico nesse processo democrático. Espero que todos gostem do tema e que acompanhem a fala até o final. Toda a minha trajetória na escola foi feita na escola pública. Desde 1991, quando eu assumi o concurso com uma turma de alfabetização num bairro de periferia aqui da cidade, que eu trabalho com essa ideia e com essa necessidade de mostrar para todo mundo que a escola pública pode dar certo. Então, eu já fui professora de alfabetização, de anos iniciais, professora de língua portuguesa, em anos finais, diretora, professora de mediação de leitura em biblioteca e agora coordenadora pedagógica. Desde 2012 que eu sou coordenadora da MF Adolfina, então aqui em Novo Hamburgo. E assim que nós chegamos, eu junto com a equipe de gestão, porque na nossa rede municipal as direções são escolhidas por eleição, Então, quando a diretora foi eleita na Adolfina, ela me convidou para participar da equipe. Então, é assim que funciona. Nós temos uma equipe de 5 pessoas, diretor, vice-diretor, no caso, 2 coordenadores pedagógicos e uma orientadora educacional. Essa função de coordenador na Adolfina sempre me deu muito prazer, porque eu gosto dessa ideia de observar a escola, de pensar sobre a escola e de desenvolver projetos. Então, desde 2012, nós observamos a Adolfina, as necessidades da escola e desenvolvemos vários projetos que tentam resolver ou minimizar os problemas que nós identificamos. Em 2017, nós inscrevemos o projeto de iniciação científica no Prêmio Educador Nota 10 e ficamos entre os 50 selecionados. Isso foi muito, muito importante para a nossa autoestima, para que a gente tivesse mais certeza, porque nós já sabíamos, mas para que nós tivéssemos mais certeza de que estávamos num caminho que ia chegar em algum lugar importante. Em 2018, nós escrevemos um projeto de estudo da matemática e em 2019, nós resolvemos escrever todo o projeto da escola, que se chama Aprender e Compartilhar. Então, o Aprender e Compartilhar é um projeto de gestão pedagógica. Ele conta como é que nós fazemos a educação na Adolfina, como nós pensamos os processos e os projetos que nós fazemos, que nós desenvolvemos para colocar em prática essa ideia de escola democrática que nós sempre tivemos. A escola democrática, para nós, ela sempre esteve no papel. Nós só sabíamos que a LDB dizia que a gestão da escola deveria ser uma gestão democrática, mas nós não tínhamos muito como fazer, como executar. Às vezes, porque nós da equipe estávamos em escolas diferentes, E em diversos lugares, como professor, como bibliotecário, então, em diversos lugares que onde nós não conseguimos colocar a nossa opinião e poder construir junto com as pessoas o que era uma escola democrática. Então, o projeto Aprender e Compartilhar, ele começa com essa ideia, de uma escola democrática, de uma escola onde as pessoas possam participar, não só participar,
mas se encontrar dentro, né, desse lugar de participação. Então, em 2019, muito importante para nós é essa colocação, primeiro entre os 50, novamente entre os 50 selecionados do Educador Nota 10, depois entre os 10 selecionados, né? Então, vencedores, né? Eu posso dizer que não sou eu sozinha que sou vencedora, mas a escola toda. E depois ainda eu apresentando o projeto para uma banca de jurados, né? Novamente apresentando o nosso projeto Aprender e Compartilhar, sou escolhida como educadora do ano. Uma coordenadora pedagógica num prêmio Educador Nota 10. Então, para os coordenadores pedagógicos, para as pessoas de gestão, eu acho que esse prêmio ter ido para uma coordenadora pedagógica em 2019 é muito importante. Porque é preciso que as pessoas que trabalham na gestão da escola, elas sejam mais proativas, né? É muito importante esse lugar. Não pode ser só um lugar de cumprir tarefas, não é? Tem que ser um lugar de execução, é um lugar de pesquisa, isso eu digo muito, é preciso ser um lugar de pesquisa na escola, o lugar do coordenador pedagógico. Então, depois desse prêmio, a Adolfina, eu e o Aprender e Compartilhar meio que se tornaram citados, né, na internet. Então, se vocês quiserem, podem se procurarem, né, o site da Adolfina, adolfina.com.br, vão encontrar um pouco da nossa trajetória no Facebook, até dar um Google, né, é possível conhecer bastante da escola. Mas por que, afinal de contas, precisa de gestão democrática na escola? Por que o jeito que nós fazemos para a escola pública não funciona? Porque a escola pública não é igual à escola particular. Eu fico pensando às vezes que as pessoas pensam que é possível a gente pegar um método aí famoso de uma franquia escolar e distribuir na escola pública. E aí, se os professores executarem aquela cartilha, vamos resolver o problema, né? Que o problema é só de não aprendizagem dos alunos. Então, se a gente dá um método, se o professor segue uma cartilha, se todo mundo faz direitinho, passo a passo, por que os alunos não aprenderiam? Porque a escola pública é diferente. A escola pública é o lugar onde a sociedade toda se encontra. Eu acho que a escola pública é o lugar fundante da cultura brasileira. Então, nós recebemos, se vocês são trabalhadores da escola pública, devem saber, né? Nós recebemos todo o tipo de aluno possível. Nós recebemos, e acho que essa fala ficou até ruim, não é todo tipo de aluno. Nós recebemos toda a comunidade do entorno. Então, todas as crianças, todos os jovens têm um lugar na escola pública. Não interessa quem eles são, de que família eles vieram ou que tipo de comportamento eles têm. Isso não é relevante na matrícula. Eles são alunos daquela comunidade e eles têm direito de estar ali. Então, a escola pública é um lugar de direito de todos os jovens, crianças dessa comunidade. Sendo assim, não pode ser um lugar que seleciona. Não pode ser um lugar que exclui. Porque se esse jovem não tem lugar na sua escola, na escola pública do bairro, ele vai para onde? Não sei para onde ele vai. Mas então, a escola pública, como lugar de inclusão, ela precisa ser democrática. Porque ela precisa estar em sintonia com essa comunidade. E como é que a gente faz essa sintonia? Quando essa comunidade, que não são só os pais dos alunos, são os alunos próprios, são os professores que estão ali trabalhando, quando essa comunidade pode participar da execução dessa escola. E aí sim, essa escola se transforma, se constrói democrática. Existem muitos projetos em escolas públicas que tentam iniciar um processo de gestão democrática. E acabam muito cedo, porque as pessoas não têm paciência
para esperar essa democracia se construir. Porque não é possível a gente olhar para uma pessoa da comunidade, um aluno, um professor e dizer: vamos lá, faça, dê ideias, diga agora o que nós temos que fazer. Todo o processo de gestão democrática é uma construção que começa pequena, que começa garantindo o espaço. A primeira coisa que é importantíssima ser feita é garantir o espaço, um espaço legítimo de participação. E aí a gente entra, a gente convida as pessoas, a gente espera que as pessoas venham e deem a sua opinião. Ou a gente, nesses momentos de reunião, de encontro, a gente ouve o que as pessoas têm para dizer e vai aos poucos construindo um espaço democrático. Às vezes não dá certo essa ideia de gestão democrática na escola, porque as pessoas que estão organizando isso, né, os que estão na gestão ou até os professores, pensam assim, pensam em dizer para os pais, para a comunidade, dar opiniões, porque está muito difícil naquela escola. E existe muito lugar difícil, muita escola com problema. Então, os professores e os gestores se reúnem e dizem assim, pensam assim, né? Às vezes não dizem, né? Mas há um subconsciente, um subentendido assim, quer dizer, se vocês não estão achando boa essa escola, então deem as sugestões, digam o que fazer, ajudem a gente. Mas não é esse pensamento que é necessário para fazer uma escola democrática. Porque a escola mesmo, os professores e os gestores, eles têm que dar conta desse processo de ensino-aprendizagem, independente da participação dos pais. Eles têm que pesquisar, eles têm que compreender, eles têm que olhar para essa escola e procurar soluções. A participação dos pais nem sempre vai encontrar essas soluções. Não vai encontrar, porque às vezes elas estão longe da gente, mas vai dar um espaço de legitimação daquele lugar como pertencente à comunidade. Porque a escola não pode ser só um lugar onde se jogam os filhos para que eles sejam cuidados, para que eles sejam guardados nesse lugar durante um determinado tempo e depois eles vão para sua casa. E aí, nesse tempo, eles têm que ser educados. Então, a gestão democrática da escola, fazer democracia na escola, se mistura com essa ideia de democracia que cada um de nós tem que ter. Né? Essa ideia de participação que cada um de nós tem que ter. Muitas vezes, projetos acabam rapidamente porque não tem esse tempo, como eu disse antes, mas porque as pessoas não se sentem no direito de dar opiniões. Ou porque os lugares de participação não são legítimos o suficiente. Ou seja, nós fazemos perguntas, recebemos respostas, mas se as respostas não são do nosso gosto, nós simplesmente colocamos de lado, né? Tanto faz. Não era isso, se é isso que eles querem, nós não vamos fazer, e assim por diante. Porque oferecer esse lugar de participação precisa com que as pessoas que estão com o poder nas mãos, né, as pessoas que estão mandando na escola, porque a nossa escola ela é hierarquizada, né, existem diretores, coordenadores, pessoas que têm mais poder, secretarias de educação, que os outros. Então é preciso que essas pessoas compreendam que o poder que elas têm, que existe e que é legítimo de uma certa forma, tem que ser compartilhado, tem que ser partilhado com os outros. E ele não vai diminuir, né? Ele vai aumentar, eu diria. Então, uma escola que se diz popular, que se diz pública, que inclui todo mundo, para funcionar de verdade tem que ser democrática. Ela tem que ter um espaço, ou ela tem que ser um espaço, não ter um espacinho. Ela tem que ser um espaço em que circulem todas as ideias, todas as necessidades, um espaço que circule a comunidade. Então, na Adolfina, nosso processo de gestão democrática começou bem no início, lá em 2012, quando nós entramos, e começou com nós da gestão propondo assembleias de professores. Por que nós começamos ali, em assembleias de professores? Porque se os professores de uma escola
não se sentem contemplados no processo decisório, né? No processo de tomar decisões. Como é que eles vão permitir que os alunos também se sintam, se incluam nesse processo de decisão? Não vai dar certo, né? Não vai ser assim. Então, nós começamos na Adolfina com assembleias de professores. E era muito interessante, porque nas primeiras assembleias havia muitos problemas. As pessoas diziam muitas coisas e elas colocavam muitas situações na mesa. Mas esperavam que nós da gestão tivéssemos solução para isso. Mas as soluções não são assim. Ou, teoricamente, eu como coordenadora pedagógica, poderia ter solução para tudo. Mas a minha solução não ia funcionar. Porque mesmo que fosse eficaz, mesmo que fosse lógica, mesmo que fosse prática, se não for bem executada, não vai resolver nada. Então, nós fomos executando as primeiras assembleias com os professores. Em seguida, nós passamos para assembleias de turma, assembleias de pais, e fomos crescendo com essa ideia de fazer assembleia, mas não para decidir alguma coisa que a gente quisesse, para ouvir. Não, a assembleia não pode ser assim, agora decidam se vocês querem pintar a escola de amarelo ou de verde. Pode ser? Pode ser isso, em determinado momento. Mas a primeira ideia da assembleia é que ela é um lugar para as pessoas falarem. Quando as pessoas falam, elas querem ser ouvidas. Então é preciso haver um mecanismo de fala, um mecanismo de escuta e de retorno disso que foi falado. Então, hoje, depois de um processo longo, na Adolfina, a gestão democrática funciona assim. Nós temos assembleias por segmentos, ou seja, assembleia de professores e funcionários. Inicialmente, nós fazemos professores, uma assembleia, funcionários, outra. Então, num determinado momento, nós nos demos conta, porque o processo democrático é assim, é de experimentação. Não posso dizer para vocês, essa ideia nasceu pronta, maravilhosamente feita e a gente executou tudo bem. Não, não foi assim. Nós fomos executando, nós fomos mudando, nós fomos pensando em como fazer. E avaliando aquilo que estava sendo feito. E principalmente ouvindo o que as pessoas têm para dizer. Então hoje funciona assim, a assembleia de professores e funcionários, assembleia de alunos nas turmas e assembleias de pais. As assembleias de pais acontecem nas reuniões de APMEM, que nós temos a Associação de Pais e Mestres. E quando nós temos mais coisas a discutir com os pais, a gente também, além de chamar eles para a assembleia, a gente manda bilhetes para que eles possam se manifestar também por escrito, porque nem todos conseguem, né, chegar na escola no horário da reunião. Isso é uma coisa muito importante para se pensar também. Quando nós fazemos espaços de participação, é possível que os pais estejam nesse horário? Porque marcar, por exemplo, um conselho participativo no meio de uma tarde de terça-feira e depois reclamar que os pais não vão, não é a melhor maneira, né? Quer dizer, eles não vão porque estão trabalhando, porque não podem ir. Então é preciso que a gente marque os horários num momento que todos possam participar. Então, definido isso, né? Nós temos as assembleias. O processo de assembleias é livre, né? Todas as pessoas podem falar e todas as pessoas podem argumentar e podem colocar demandas. Então, tanto nas assembleias de pais, de professores e funcionários, quanto na de alunos, quanto na de pais, as demandas são livres. Então, é muito raro que a gente da gestão coloque alguma demanda. Mas pode acontecer, por exemplo, quando uma necessidade é colocada num grupo específico e os outros teriam que opinar sobre isso para que a gente pudesse tomar uma decisão ou colocar em prática alguma ação. Então, daí sim, a gente diz, o grupo, a assembleia de alunos disse tal coisa, então os pais poderiam opinar sobre isso e os professores e funcionários também. Então,
Como as assembleias de professores e funcionários e de pais são menores, são muito menos pessoas, é muito mais fácil trazer essas demandas que são registradas por quem na assembleia foi designado para isso e levadas para a direção, para que a direção possa analisar, então dar um retorno. É muito fácil esse retorno, né, de coisas possíveis ou não possíveis de se fazer e tudo mais. Nas assembleias de alunos é um pouco diferente, mas é bem interessante. Então, por exemplo, nós temos assembleia de turmas. Desde a educação infantil, então, os alunos de 4 anos que entram na Dolfina, eles já fazem uma vez por mês sua assembleia, até o 9º ano. Então, essa assembleia, a partir do 4º ano, é feita sozinhos. Os alunos, os representantes de turma, com um caderno que eles têm, um caderno de assembleia, onde eles registram as coisas que eles definem na sua assembleia. Eles não têm um professor mediador. Então, a partir do 3º ano, do 3º até para baixo, né, até as crianças de 4 anos, eles têm um professor para ajudar a mediar o processo de assembleia. Por enquanto, né, não sei se daqui a pouco para frente a gente não vai abrir mais esse espaço livre de determinação dos estudantes. Então, eles fazem essa assembleia, discutem tudo o que eles querem e colocam no caderno. Existe na escola um grupo, que eu deveria ter falado antes, mas me passou, que é o grupo de gestão, que é um grupo que reúne professores funcionários. Poderia também ter alunos, ter pais nesse grupo, né? Determinado ano tem, às vezes a gente não consegue alguém que participe, então não tem. Mas esse grupo de gestão, ele pega esses cadernos da assembleia e procura tudo o que foi de demanda de discussão para a direção. Então, entrega essa lista de demandas para a direção e a direção vê o que poderia fazer em relação a cada uma das coisas. Antes da próxima assembleia do mês seguinte, a diretora e alguém desse grupo de gestão convoca uma reunião de representantes. E aí discute juntos, então todo turno, por exemplo, o turno da manhã, a reunião de representantes tem alunos de 4 anos, tem alunos de 6, de 8, todos os alunos da escola. Todas as turmas estão representadas naquela reunião, pelos seus representantes, 2 geralmente. Então, eles têm o seu caderno e a diretora e o grupo da gestão vai retomando tudo o que eles sugeriram, o que eles pediram e dizendo o que foi possível realizar, o que não foi possível, por que não foi possível e como é que é possível, deveria se dar o andamento disso. Aí os alunos voltam para a sua sala na assembleia seguinte e os representantes então devolvem tudo que foi conversado na reunião de representantes. Essas reuniões são muito interessantes porque às vezes alguma coisa foi colocada na assembleia de 4 anos. Vamos pensar, por exemplo, um problema no balanço. A dificuldade que eles têm de usar o balanço durante o intervalo, porque os alunos maiores usam mais do que eles, né? E eles não têm espaço para usar. Aí, quando a diretora diz isso, os outros representantes podem opinar e tem ideias. Será que é assim mesmo? Ou eles dizem, mas vocês têm um intervalo de vocês para ir nessa pracinha de balanço, mas vocês também têm um horário específico do F4 ir na pracinha. Então, se o F4 vai na pracinha, no horário de pracinha e no recreio monopoliza o balanço, os outros não vão ter espaço, vai ser só deles. E essa discussão é feita de novo e se tira talvez uma conclusão que volta para as assembleias para se discutir, né? Alguma solução que eles definam. Então, esse é o processo mensal, todos os meses tem assembleia. E no mês de novembro, nós temos o que nós chamamos de conferência escolar, que é quando todos os segmentos se reúnem, nós fazemos num sábado pela manhã, em que todas as pessoas poderiam participar, pais juntos, para definir algumas coisas, algumas demandas que deverão ser executadas no ano seguinte. Então, em outubro, nós fazemos o que nós chamamos de assembleias pré-conferência. Então, na assembleia de professores, os professores levantam demandas que eles querem que sejam discutidas na conferência. Geralmente, demandas que envolvem a escola inteira. Por exemplo, pode ser discutido na assembleia de professores alguma coisa sobre o refeitório. E essa demanda pode ser resolvida ali mesmo
e tirado uma definição, um projeto, alguma coisa e executado. Então ela só não é uma demanda para a conferência. Mas, por exemplo, quer se alterar um horário de início de aula. Os professores acham que é importante alterar o horário de início de aula, por sei lá, determinado motivo. Então essa é uma demanda para a conferência, porque vai mexer com todo mundo. Não vai mexer só com os professores. Então é uma demanda que vai para a conferência escolar. Os alunos, por exemplo, querem a compra de um brinquedo novo. É uma demanda que precisa de dinheiro. Então esse dinheiro, ele não cai do céu, né? A escola tem um orçamento. Então, por que o brinquedo e não um novo freezer para a cozinha? Como decidir isso? Então, é uma demanda de conferência. Então, todos os grupos organizam as suas demandas para a conferência. Então, como eu disse antes, o grupo de professores e funcionários e o grupo de pais são grupos pequenos, né, controlados, e que em uma só assembleia se resolve. Os alunos não. Então, nós temos que realizar várias assembleias pré-conferência. Então, a assembleia de sala de aula, depois uma assembleia que junta um grupo maior de alunos, né? Isso depende do nosso espaço. Então, nós juntamos do F4 até o 3º ano, numa assembleia, e do 4º ano em diante, em outra assembleia. E aí, eles vão tirar as demandas que eles levantaram e votam quais irão para a conferência. No sábado, então, inicia-se a conferência. E essa demandas são discutidas com todo mundo, votadas, e as demandas aprovadas, elas vão para o documento da conferência. Então, a cada ano, nós temos, ao final de cada ano, nós temos um documento com várias demandas que devem ser executadas no ano seguinte. Esse documento vai para a agenda e a gente tenta executá-lo no ano seguinte. Então, esse documento, ele tem muitas demandas interessantes, né? No site da Adolfina, adolfina.com.br, a gente tem esses documentos, né? Vocês podem entrar lá no nosso projeto de gestão democrática e podem ler os documentos de todos os anos e entender também um pouquinho como esse processo foi construído, que tipo de demandas tem, né? Por exemplo, o projeto de matemática que eu falei no outro ano, ele saiu da necessidade de conferência. Os alunos do 6º ano, ao chegarem no 6º ano, eles perceberam que eles precisavam aprender muito mais matemática do que eles estavam aprendendo naturalmente até o 5º ano. Então, até o 5º ano, eles nos disseram, nós estamos aprendendo uma matemática que quando nós chegamos no 6º ano não nos serve muito. Até o 5º ano a gente aprende matemática, continhas, execução, exercícios. Quando a gente chega ao 6º ano, os professores querem raciocínio lógico. Eles querem resolução de problemas, mas nós não sabemos fazer. Então, foi muito interessante isso, e essa demanda de um projeto para ensinar mais matemática, é o que eles diziam, ele foi da turma, ele foi da Assembleia Geral, e ele chegou na conferência e foi aprovado. Então, no ano seguinte, nós, a partir desse desejo dos alunos, nós estudamos mais sobre os processos do ensino da matemática, da aprendizagem da matemática, criamos um projeto de ensino-aprendizagem de matemática baseado na resolução de problemas, no cálculo mental, e colocamos em prática. E nós temos muitos avanços a partir disso. Veio de uma demanda dos alunos, de uma participação dos alunos. Então, por exemplo, um exemplo de um dinheiro, né, de verba. Veio também dos alunos que eles queriam que a gente reservasse verba, dinheiro, todos os anos para comprar livros para a biblioteca. Então, a demanda na conferência, depois de discussão, ficou assim, quer dizer, 5% da verba de custeio, todos os anos, que a escola recebe, vai ser para comprar livros. E é interessante, porque os alunos defenderam muito essa demanda, essa garantia de ter dinheiro para livros. E, às vezes, os professores não entenderam isso, achavam que não precisava ter essa garantia. Mas os alunos eram muito ferrenhos. Então, nessa assembleia do sábado, todo mundo participa igualmente. E aí, quando a gente diz que nós temos uma democracia, exercitamos não uma democracia representativa na Adolfina, nós executamos uma democracia direta. Cada um é um voto, independente da sua idade, independente da sua posição.
né? Os votos são iguais. Então, se nós temos uma criança de 4 anos, que é nosso aluno, que foi à conferência, ele tem direito de votar e de ser um voto. Se nós temos o pai de um aluno, se a gente tem um professor, o voto, ou o diretor da escola, o voto vale a mesma coisa. Não existe o voto Minerva, né? O diretor tem todo aquele peso e ele vai escolher. Não, o voto é igual. E aí, com esse espaço, então nós temos um espaço de participação legitimado. Não é um espaço que alguém possa tirar. Não é um espaço que, se muda a diretora, vai sumir. É um espaço em que já foi documentado, tanto no regimento quanto no PPP da escola, que existe. E que a escola, que a gestão dessa escola tem que tomar decisões baseados no processo da conferência. E é um processo, é muito bonito a gente perceber as lutas que os alunos colocam para assuntos, às vezes, que a gente pensa que os professores deveriam lutar, né? Em relação à biblioteca também, os nossos alunos quiseram o direito de retirar livros a partir do desejo deles, não das prateleiras marcadas. Haviam prateleiras, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas eles queriam livros, talvez eles estivessem no 4º ano e quisessem ler livros do primeiro, mas eles não podiam pegar, porque a bibliotecária não deixava, porque tinha uma regra. Então eles foram na conferência, foram nas assembleias para transformar essa regra, que não era justa com eles, né? No ano passado, em 2019, na conferência, uma das regras era que, a partir de 2020, não seria mais necessário pedir permissão para ir ao banheiro durante a aula. E isso foi votado, discutido bastante, e foi votado, então, assim, não. A necessidade de ir ao banheiro é uma necessidade pessoal. Então, o aluno vai decidir quando. É claro que o bom senso é o que vai reger essa relação. Mas tirar um pouco desse controle do professor na sala de aula é bem bonito de se ver, né? Porque às vezes os professores têm que fazer uma mágica para resolver isso, né? Então, assim, a partir disso, a partir da gestão democrática e desse processo democrático de participação legitimado e garantido, a gente conseguiu muita coisa na escola. A gente conseguiu a questão da sustentabilidade também. Existir uma comissão de sustentabilidade que trabalhe com os projetos de reciclagem, de reutilização da água, de controle do uso da luz, permanente. Isso também foi um ganho, uma solicitação da conferência. Então, é uma construção coletiva da escola. Então, na escola Dolfina, as decisões, mesmo que as propostas, mesmo que uma proposta venha da direção, por exemplo, a coordenação observa um problema, eu, como coordenadora, desenvolvo um projeto e começo a aplicar. Mas se esse projeto não é de acordo com aquilo que os alunos estão desejando, qualquer um deles pode levantar a mão numa assembleia e colocar o tema. E aí, né, dependendo da minha argumentação, daí não como coordenadora, mas como uma pessoa igual, é que nós vamos garantir se esse projeto vai ficar ou não. Isso não isenta a gestão de ter ideias, de desenvolver projetos, de fazer pesquisa, de analisar dados. Não isenta. Então, porque não é isso. O coordenador pedagógico tem um papel muito importante nesse processo de gestão democrática na escola. Por quê? Porque o coordenador, compreendendo essa ação, né, como se desenvolve essa ação democrática, ele consegue desenvolver projetos e chamar as pessoas para essa participação a partir das necessidades levantadas nas assembleias, nas discussões de grupos. As necessidades da escola, elas têm que se sobrepor a qualquer outro plano que se tenha, né? Porque nós temos, logicamente, uma BNCC a seguir, né? Nós temos habilidades, competências para cada ano escolar. Mas muito antes disso, muito antes dessas habilidades, muito antes dessas competências, nós temos a escola real, né? Eu diria que a BNCC, ela nos traz um ideal do que deve ser ensinado
do que deve ser apresentado para as crianças, para os jovens na escola, em determinado período de tempo. Mas quando estamos na escola, no dia a dia da escola, nós temos a escola real. E a escola real tem um monte de problemas. A escola real tem alunos com defasagem, tem alunos que evadem, tem alunos que repetiram muitas vezes, tem alunos faltantes, né? Aqueles que faltam muito às aulas, não conseguem. Quando a gente fala de escola real, é no espaço democrático, na gestão democrática, nas assembleias, na discussão coletiva, que a gente enxerga. É quando a gente ouve o que as pessoas elas estão nos dizendo. Porque as pessoas, os atores da escola, tanto professores, quanto gestores, quanto funcionários, quanto alunos, quanto pais, todos eles foram sempre muito silenciados. Acho que essa é uma boa palavra. A escola real, ela foi muito silenciada. Então a gente tinha uma escola do papel, né? Uma escola que dizia que alguma coisa tinha que ser feita, executava esse processo com alguns, aqueles que se encaixavam, e os outros, todos os outros, eram excluídos. Isso é muito doloroso, né? Mas isso tem marcado a nossa escola durante muito tempo. Hoje nós estamos felizes no Brasil que nós temos uma educação fundamental quase universalizada. Então as crianças, na sua grandíssima maioria, estão na escola. Mas que escola é essa? Aí nós nos perdemos. Acho que nós nos perdemos muito não conseguindo achar essa escola. Quem somos nós? E essa pergunta não tem outra maneira de responder, acredito eu, além da gestão democrática. Só é possível responder isso quando as pessoas estão autorizadas a falar de si, a falar quem são, a falar o que querem, a falar o que precisam. E a partir daí, nós, coordenadores, gestores, quem está organizando a educação, a partir daí, nós podemos argumentar com eles que também precisam e também seria bom aprender outras coisas, além daquilo que eles estão dizendo. Mas eu não tenho dúvida que isso aconteça, porque os jovens e as crianças, eles são ávidos de aprender, eles querem aprender sempre. Mas o aprender que eles querem é um aprender mais real, mais palpável, né? Eles não querem saber, ou não gostariam de querer saber, mas a gente faz com que eles queiram, né? Saber de notas, de índices, de comparações entre escolas, Não, eles querem saber do aprendizado deles. O que eles estão aprendendo. E quando a gente entender isso e conseguir construir uma escola voltada para cada um e para todos ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma escola que vai funcionar. Porque a escola que não olha para os seus alunos não tem como ser uma escola que funcione. Mas a gente tem funcionado assim, vocês podem me dizer, e eu também sei, nós temos funcionado assim há muito tempo. Durante muito tempo, nós estamos fazendo aquela escola que parece que ensina, que faz de conta que ensina, para aqueles alunos que fazem de conta que aprendem. E, de uma certa forma, todo mundo enxerga isso, todo mundo critica isso, na faculdade, na academia, na mídia, nas salas, né, no jantar, olhando televisão, todo mundo critica a escola. E ninguém se coloca como possível desenvolvedor de algum projeto, de alguma coisa, para melhorar essa escola. Mesmo que todos nós cidadãos, já passamos pela escola. Como alunos primeiro, depois como professores, gestores e outras coisas, mas como alunos, como pais de alunos. Então, a conversa da escola com a sociedade brasileira nunca para, né? Nós nunca estamos longe da escola, porque num momento nós estamos em uma posição, em outro momento nós estamos em outra, mas a escola faz parte dessa sociedade. E não existe uma pessoa que não tenha um contato na escola, um irmão, um primo, um tio, um vizinho, um filho, que não esteja, então, dentro da escola, ou como aluno, ou como professor, ou como funcionário.
mas o tempo todo nós estamos falando da escola, né, como se ela acontecesse em outro lugar, como se a escola não acontecesse na gente. É interessante isso, né? Enquanto nós não compreendermos que a escola e que a educação brasileira, ela acontece na gente, para a gente, dentro da gente, não sei se a gente consegue encontrar solução para essa escola. Porque não há solução para o que está fora de nós. Nós somos pessoas humanas. Então, nós só conseguimos trabalhar com aquilo que é palpável para nós. E é por isso que a gente não dá conta da escola. Porque a gente fala como se fosse um terceiro, como se a escola fosse um ente lá. Um ente que não se conecta com a gente. A gestão democrática na escola, ela faz isso. Ela conecta as pessoas com a própria escola. Ela conecta a escola e a educação com as pessoas. Não é necessário que se faça gestão democrática como nós fazemos na Dolfina. Não. É bem possível que existam outras maneiras também possíveis de fazer essa conexão democrática da escola com a comunidade. E eu acho que é bem importante que muitas pessoas tentem. Então, não nos interessa na Dolfina, em nosso projeto Aprender e Compartilhar, ser modelo de ação para a escola nenhuma. O que nós queremos, quando desenvolvemos esse projeto, e quando divulgamos esse projeto, e quando eu falo com vocês, o que eu quero? Eu quero que se compreenda, né? Que caia a ficha, isso é uma coisa antiga, mas que caia a ficha das pessoas, de que não se faz escola sozinho, isolado. Não se faz a escola, não se resolve um problema de uma escola trazendo uma metodologia de fora. A gente só consegue resolver o que a gente toca. A gente só consegue se importar com o que a gente toca, com o que a gente sente, com o que a gente vive. Então, é muito importante que se crie laços dentro da escola para resolver esses problemas. E o gestor, o coordenador pedagógico, tem um papel importantíssimo nisso, porque é muito, muito fácil desistir. É muito fácil desistir. Começar um projeto, não apresentar rapidamente o resultado que você quer, que a previu, que é aquilo que a gente queria, e a gente diz, realmente, ninguém está interessado em ajudar, eu vou aqui mesmo, é só fazer o meu trabalho e ir embora. Então eu vou entregar só aquilo que estão me pagando mal mesmo e tudo mais. O coordenador tem essa possibilidade, tem essa necessidade e tem esse compromisso de ser uma força que movimenta e que faz os outros compreenderem, que tenta fazer os outros compreenderem que é preciso de tempo para construir uma escola democrática, inclusiva, uma escola para todos, uma escola que as crianças aprendam. Precisa de tempo, precisa de ações, precisa da execução dessas ações, da avaliação dessas ações, precisa de coragem, precisa de um espaço de fala e de escuta democrático. Isso não tem como tirar, não tem como dizer que é possível fazer escola pública com cartilha e ordem unida. Não dá para fazer. Porque aí a gente põe é como criar um padrão em que a gente encaixa todo mundo, ele vai durar um determinado tempo, vai parecer que está dando resultado um determinado tempo e daqui a pouco não dá mais. Porque se dessem resultados contínuos, a gente já teria percebido, né? A gente já não estaria ainda nos batendo. Nós estamos nos batendo cabeça há muito tempo na educação pública brasileira. Nós estamos batendo cabeça. E por quê? Por que nós estamos batendo cabeça? Porque a gente não consegue garantir um projeto que caminhe durante um tempo razoável para a gente conseguir entender o próprio projeto. A história do Aprender e Compartilhar na Dolfina é uma história de 2012. Nós estamos em 2020, ou seja, 8 anos. E eu vou dizer que em 2019, quando nós nos preparávamos para inscrever no prêmio,
Depois do prêmio, em 2020, quando as pessoas começaram a olhar para nós e quando nós começamos a nos explicar para os outros, é que a gente conseguiu entender o que nós estávamos fazendo de verdade. Muito mais profundamente do que quando a gente estava executando. Quando a gente estava executando, o nosso raio de visão era curto, era temporal, era marcado por um ano, outro ano, outro ano. Então, assim, nos primeiros anos, eu analisei os índices da escola e eu ficava meio apavorada, porque o negócio ia e voltava, o IDEB subia e baixava, nos anos finais principalmente. Então, se a gente fosse desistir, fosse achar que aquilo que a gente estava fazendo não era real, porque o índice, tinha que ser analisado aquele índice, porque exatamente o que nós ainda não tínhamos mexido. E os professores foram indo com isso, porque as perguntas que eu fui fazendo foram levando para isso. E a gestão democrática, as assembleias, as discussões construídas ali também foram levando para isso. Então, construir essa escola é quase como a gente pode dizer que cada escola pública brasileira, mesmo dentro de uma rede, né? A escola está vinculada a uma rede municipal, a estadual, a do Brasil inteiro. Mas cada escola é uma. E precisa compreender como se fazer, como construir a sua imagem. E não tem outra maneira. Eu não vejo outra maneira que não passe por essa participação de todos. Uma participação livre, gente. Livre. Como é difícil nós compreendermos que a participação tem que ser livre. Que numa reunião uma pessoa que escuta é tão importante como uma pessoa que fala. Uma pessoa que questiona é tão importante como uma pessoa que elogia. Tem que ter espaço para todo mundo. Então, se existe uma pessoa no meu grupo que dá muitas ideias, tem muitos projetos, que bom. Mas o fato dela existir não desmerece a escuta dos outros, a execução dos outros. É preciso compreender isso também. Compreender a ação de cada um. E tentar entender de uma maneira analítica como essa escola está indo. Ela está crescendo? Em quê? Para onde? Acho que isso também falta na escola pública, né? Falta que se escreva sobre ela, né? E isso também pode ser função dos coordenadores pedagógicos. Escrever o que nós estamos fazendo é também muito importante. Divulgar o que nós estamos fazendo, explicar para os outros o que nós estamos fazendo, participar de fóruns, participar de prêmios, participar de apresentações, divulgações do trabalho, fazer vídeos, criar propostas. Isso é importantíssimo. Não só para que outros conheçam o nosso trabalho. É isso que eu digo. Quando nós fazemos alguma coisa, ou quando eu falo, ou quando eu faço essa palestra que eu estou fazendo para vocês, eu estou divulgando o trabalho, eu estou falando das nossas ideias, mas eu estou pensando também. E no momento que eu falo com vocês e que eu conto para vocês como nós desenvolvemos as coisas lá na Dolfina, muitas vezes a análise que eu faço para explicar para vocês me clareia mais aquilo que eu estou fazendo. Então, vamos dar uma resumida. Não é possível fazer escola sozinho. Não é possível fazer a escola no silêncio. Ó, isso iluminei agora. Não é possível fazer a escola no silêncio. Né? É preciso ecoar, nossa voz precisa ecoar. Com sentido, com determinação e democraticamente. Aí eu acho que a gente vai conseguir construir uma escola pública de sucesso. Não uma escola pública de sucesso. Muitas escolas públicas de sucesso. Todas as escolas públicas de sucesso. Porque essas crianças e esses jovens brasileiros precisam disso. É direito deles. Eu fico muito feliz em trabalhar num lugar que é um direito do cidadão. Não é uma coisa supérflua. O meu trabalho não é uma coisa supérflua, é uma coisa de extrema necessidade. Então, a valorização do professor também passa por isso. Para o professor compreender de quanta necessidade, extrema necessidade é o seu próprio trabalho.
A valorização não vem dos outros, a gente precisa valorizar nós mesmos, né? E a escola também não vai achar solução em outro lugar. Vai achar solução quando olhar para dentro e ver o problema. E a gestão democrática, a participação de todo mundo, permite com que a gente enxergue os problemas. Que aparentemente não iam dar conta. Eu não sei se um dia eu iria pensar na necessidade de reservar 5% da verba da escola para comprar livro. É comprar livro quando tem dinheiro, quando não tem, né? Eu não sei se eu ia achar importante que os alunos pudessem escolher o livro que quisessem ler, independente da sua idade. Eu não sei se eu ia achar importante que os alunos podem sair da sala de aula sem perguntar, sem pedir permissão. Mas olha como isso é marcante, né? Como a criança, a gente quer que os alunos desenvolvam autonomia e autoria, e a gente está sempre cerceando, quer dizer, eles não podem decidir sozinho a melhor hora de ir ao banheiro. Não, eles têm que nós, professores, demos permissão. O quanto de autonomia isso tira? O quanto de autonomia isso dá? Nós temos um outro projeto na escola que é recreio compartilhado. Então, todos os intervalos, né, todos os recreios são feitos ao mesmo tempo para todas as pessoas. Então, todas as pessoas na Dolfina estão de intervalo ao mesmo tempo. Professores, alunos, funcionários. E existe uma circulação muito bonita por causa disso. Né? Tá todo mundo junto ali no pátio. Uns brincando, uns lendo, uns fazendo jogos, uns jogando ping-pong, uns correndo para cima e para baixo, né? Nessa maneira maluca que só a criança tem de correr, nessa necessidade, né, de correr. Tem outros sentados no canto, tem outros jogando uma bolinha, tem uns que só sobem e descem de um espaço para o outro. Mas o quanto de autonomia essa possibilidade nos dá? Nós não dissemos para aqueles alunos de 7 anos que eles têm que ficar nessa pracinha. Não. Quando eles saem da sala de aula, eles podem escolher se eles vão comer, se eles vão ao banheiro, se eles vão tomar água, se eles vão na biblioteca. Aonde eles vão? Se eles vão sozinhos ou vão com um amigo? Se eles vão procurar por um professor, por um colega? Se eles vão observar, se eles vão se sentar, se eles vão correr? É totalmente aberto. Se eles vão encontrar o irmão, o amigo, o vizinho, né, o tio, nesse intervalo. Não somos nós que vamos decidir. Mas se me dissessem há um tempo atrás que isso deveria ser assim, eu não sei se eu ia dizer para vocês, se eu, a Joyce, coordenadora, lá no início de 2012, entrando na Dolfina, não sei se eu diria que era possível. Fazer uma conferência escolar também, eu não sei se eu diria, não é possível, vai dar certo, vai fazer diferença. Porque eu posso dizer para vocês, né? Não estou escondendo essa informação. Mas no dia da conferência, não são muitos os alunos, pais, professores que vão. 20% do total é que vão decidir. Não vão, porque não querem isso. Porque não dão valor para isso? Sim, não vão, porque não dão valor. Mas o que resta para essas pessoas que não vão? Acatar o que foi decidido. Porque existe um documento que fundamenta isso. E a cada ano nós vemos um crescimento de pessoas, um entendimento maior das pessoas sobre essa conferência. Mas se no primeiro ano que a gente fez, em que a gente tinha, nós temos 780 alunos, imagina isso, 50 professores, funcionários, 780 alunos, aí multiplica os pais, imagina, todos foram convidados. Imagina se todos vêm, né? Não sei o que a gente iria fazer, mas quando a gente faz a primeira conferência e só vem 30 pessoas, se a gente dissesse que, então não interessa, então isso não é democracia, isso não é, só veio tanto por cento. Aquelas pessoas vieram, escreveram aquele documento e nós da gestão garantimos que o documento fosse executado. Então, quando às vezes as pessoas vêm me perguntar, por exemplo, né, por que os alunos podem pegar os livros de qualquer prateleira?
a gente ia dizer, ó, no dia tal, teve uma conferência escolar, assim funciona, tá aqui na agenda o documento e tá dizendo que foi decidido isso. Se o senhor acha que isso não é bom, existe uma próxima conferência escolar que vai acontecer em agosto, então a gente espera o senhor lá para dar a sua opinião, dizer o seu argumento e votar. Esse espaço, ele existe. Então, esse espaço legitima tudo que a gente está fazendo. As pessoas reclamam, mas as pessoas compreendem em um determinado momento que a força do coletivo vai se sobrepor à força do individual. Mesmo que esse coletivo ele seja menor do que a gente esperava, do que a gente desejava que fosse. Mas é suficiente. Suficiente para dar legitimação. E só o tempo vai fazer com que cresça. E também acho que a gente tem que entender que as pessoas que não estão indo não necessariamente são más pessoas, não se importam com a escola. Elas simplesmente se abstiveram do direito de decidir. Né? Mas não significa porque se elas se abstiveram desse direito que elas não vão executar depois, que elas não vão compreender a importância, que elas não vão executar. Né? Elas tinham um espaço e elas decidiram não ir. É uma decisão também. Isso é democracia, isso é liberdade, isso é autonomia. É uma decisão. Então, para finalizar toda essa conversa que eu fiz, todo esse papo, eu queria dizer algumas coisas, redizer, eu acho que eu vou dizer novamente, né? Que eu tenho dito desde o início da palestra. A escola pública precisa ser uma escola democrática e precisa ser uma escola de direitos. Uma escola de direitos é uma escola que assegura às suas crianças o direito de aprender. Então, não é uma escola que reprova. Não é uma escola que massacra, não é uma escola que exclui. E uma escola só consegue ser uma escola de direitos se conhece as crianças, os jovens, se conhece a comunidade que está lá. Só é possível conhecer essa comunidade se a gente escuta. E não existe uma escuta que não seja democrática. Se não for aberta, se não for democrática, se não for participativa, então, de uma certa forma, não é uma escuta. Né? É uma seleção que a gente faz de algumas coisas que a gente ouviu. Essa escola vai ser uma escola que garante que as crianças aprendam. Então, quando nós estamos num lugar, quando nós estamos numa escola em que as crianças não estão aprendendo, que elas estão evadindo, que elas estão reprovando, que elas estão perdendo esse direito de ser, né, estudantes, esse direito de aprender. Quando a gente está numa escola dessas, não há solução, não há saída para um professor que compreende a democracia, que compreende o seu ofício. Não há uma solução para esse professor que não seja lutar para mudar isso. E essa luta, ela começa internamente, né, dentro da gente, para a gente compreender o que é necessário na nossa sala de aula, na escola e na comunidade. Os professores, de maneira nenhuma, podem ser os que se omitem dessa luta. Não é possível nós sermos professores de direito se nós não compreendemos isso. Não existe professor que não luta. Não existe professor que não defende. Se o professor não defende a escola pública gratuita e a escola de direitos, esse professor não realmente, eu não sei o que está fazendo na educação pública. Por quê? Se nós colocarmos essa capa de automutilação, autoflagelamento, né? Essa capa que diz pobre coitado do professor brasileiro, não é valorizado, não é ouvido, não é nada. E se a gente só coloca essa capa e anda com ela pela vida, nós não vamos fazer nada. Nós vamos passar pela escola, passar por esses alunos, não vamos fazer nada. Então, o professor tem que compreender isso. É duro, é difícil, mas se não compreende, eu não sei dizer que tipo de professor é. Claro que, guardadas todas as limitações,
que nós temos, em determinado momento nós não conseguimos fazer o que queremos, mas todo mundo tem escolhas, nós temos escolhas, mesmo ruins, nós temos escolhas. Né? Nós temos que exercitar isso, nós queremos que nossos alunos escolham, nós temos que escolher também. Nós temos que lutar por uma educação de qualidade e fazer acontecer essa educação. Por menor que seja esse nosso espaço de atuação, por menor que seja esse espaço de atuação, ele precisa ser um espaço democrático, de escuta, de entendimento. E na Dolfina a gente fez aprender e compartilhar. E nós não está pronto, nós estamos continuando a construir essa ideia de que todo mundo pode aprender e de respeitar esse lugar de aprendizagem de cada um. Mas nós não teríamos feito nem a metade do que fizemos sem essa convicção da escola democrática, da importância da escola democrática e que é possível fazer uma escola democrática. Porque nós não tínhamos muitos exemplos. Os exemplos eram todos fora da nossa realidade, do nosso entorno. Nós construímos a nossa democracia dentro da Dolfina. Então, vocês também podem construir. Não tem que ser igual, já falei antes, não tem que ser nada igual ao que nós fizemos lá. Tem que ter o princípio de que é importante ouvir, compartilhar, aprender e acreditar que é possível. Então, foi um prazer imenso ter tido essa conversa com vocês, né? Eu espero que tenha sido lógica, foi o que eu tentei durante a conversa toda. Tenho contato, né? O meu contato fica com vocês, eu vou ficar muito feliz de receber retornos dessa conversa que nós tivemos, né? Para não ficar uma conversa unilateral, por enquanto só eu falei, não consigo ouvir vocês. Mas eu não sou difícil, eu não sou uma pessoa difícil de se encontrar, né? Meu nome é Joyce Lampa e em qualquer lugar que vocês procurarem no Google, vocês vão achar um jeito de me encontrar, né? E conversar comigo. E eu vou ficar muito, muito feliz em responder. Um abraço muito carinhoso para todos vocês, para o pessoal da organização do Comprofit, para todo mundo que ouviu e que vai ouvir depois e que vai compartilhar isso que eu falei. Um abraço muito carinhoso.